Bom, vamos agora para o outro assunto do dia. O Senado aprovou o texto base do teto do ICMS, né? Estabelece um teto para o ICMS sobre combustíveis e energia. A Juliana Lopes traz as últimas informações ao vivo, direto lá de Brasília. Boa noite, Juliana. Oi, Caio. Pois é, votação arrastada aqui no Senado Federal, mas o texto base foi aprovado por 65 votos favoráveis, 12 contrários. Assim como na Câmara, a oposição abriu a possibilidade para que os parlamentares se posicionassem da forma como quisessem. Eles deram alguns votos, mas fizeram críticas a perdas bilionárias do Fundo de Desenvolvimento da Educação, se essa medida for aprovada. Um destaque foi aprovado agora há pouco, inclusive, tentando proteger repasses a esse fundo. O senador relator do projeto, Fernando Bezerra, fez algumas alterações. A gente lembra uma importante, que foi o fato do governo poder zerar as alíquotas sobre combustíveis, tributação federal, mas também adicionou no cálculo da compensação aos estados a possibilidade de que os índices de inflação sejam considerados. Na prática, isso pode significar perda para o governo, que vai ter aí o gatilho acionado de forma mais fácil e vai ter que arcar com os prejuízos dos estados. A gente precisa acompanhar para entender como esse ponto específico vai ser discutido na Câmara, já que o texto precisa voltar para lá. Quem também falou sobre esse assunto hoje foi o presidente Jair Bolsonaro. Antes da votação, numa entrevista à CBN Recife, ele disse que todas as medidas que estão sendo articuladas por aqui, a gente está falando desse projeto e também daquelas PECs que tratam sobre combustíveis, tudo isso geraria aí uma diminuição de cerca de R$ 2,00 no litro da gasolina e R$ 1,00 no litro do diesel. A gente separou um trecho da fala do presidente da República. Vamos acompanhar. Tem que pensar no povo, não é o Estado arrecada, o Estado está perdendo. Quem está perdendo é o povo que está pagando a gasolina muito cara lá quando vai abastecer o carro. Então a previsão é cair por volta de R$ 2,00 o litro da gasolina e cair por volta de R$ 1,00 o preço do diesel. Vamos à análise. Raquel Landim, tá certo, presidente? Cai R$ 2,00 na bomba a aprovação desse projeto? Caio, você pode fazer estimativas, mas essa conta é impossível de fazer. Primeiro porque você não sabe o quanto de uma redução de imposto acaba chegando no final. Tradicionalmente, nunca é tudo. Isso desaparece um pouco na margem das empresas. Não é à toa que o ministro Paulo Guedes fazia a reclamação para que não reajustem os preços, que deixem as reduções de impostos chegarem ao consumidor. E o outro ponto é que já existem informações dentro da Petrobras que se estuda, sim, novos reajustes aos combustíveis. O petróleo hoje bateu $122. Nós já temos uma defasagem de 16%, tanto no diesel quanto na gasolina, entre o mercado internacional e o mercado brasileiro. É um pouco como enxugar gelo isso aí. A gente já conversou sobre isso. Você não consegue segurar essa maré toda que vem de fora. Agora, hoje, essa votação, queria colocar um ponto, uma derrota imensa para os governadores. Acho que o placar demonstra isso de uma forma muito contundente. Thaís deve falar um pouquinho mais sobre isso. E a apuração que eu tenho é que não existe ainda consenso se vão judicializar, que estados vão judicializar, exatamente por conta do impacto eleitoral que ir contra um tipo de medida dessa pode ter, apesar do desserviço que isso é para as contas públicas estaduais. Ô, Thaís, a gente vai... eu queria a sua leitura, né, de toda essa aprovação, mas especificamente começando pela chance das PECs, né? A gente sabe que foi o texto base que foi aprovado, está mais ou menos condicionada a aprovação das PECs, mas uma coisa é aprovar um PLP, né, que a gente chama no jargão, que já foi aprovado na Câmara, votação, turno único, simples. E as PECs? Vem por aí? Quando vem? Qual a chance de aprovação? A gente está sempre atualizando esse termômetro, mas vamos atualizar hoje de novo, por favor. Caio, acho que a partir do momento que uma das PECs ela abre o espaço fiscal, né, ela fura o teto e estabelece ali o valor que vai ser usado para reembolsar, para suprir os estados, não vejo mais como não ter chance dessas propostas de emenda à Constituição não avançarem. Porque uma vez que é aprovado o PLP e que sim é um estrago para as contas dos estados, agora eles precisam também de uma solução para esse estrago. Então,
acredito que as PECs têm mais discussão, pode ter um pouco mais de discussão, mas tudo que a gente ouvia é que estava tudo muito bem amarrado para que essas propostas viessem logo em seguida da aprovação do PLP 18. Hoje, durante o dia, teve até um movimento na tentativa de adiar essa votação, muito por conta da decisão do ministro André Mendonça, que deu 24 horas para o governo e para o Congresso se posicionar a respeito da proposta que foi feita pelos estados ali ao Supremo. Essa tentativa foi frustrada, como a gente viu, projeto base aprovado, emendas estão sendo votadas, então, muito provavelmente, essa votação se encerra hoje. Então, essa atuação bastante célere, ela nos dá um pouco do termômetro do que há por vir. E só para terminar, falando um pouco do que a Raquel falou sobre a judicialização, eu nem sei se eu vejo tanto espaço, Raquel, isso nem é apuração, é mais percepção mesmo, porque tem uma questão judicializada já, que os governadores tentaram colocar ali na proposta a André Mendonça algumas medidas que poderiam beneficiar os estados. Muito provavelmente parte dessas medidas nem sequer será aceita e agora eles estão, na verdade, de mãos atadas. É deixar a coisa rolar e calcular o estrago daqui a algum tempo. É que são coisas diferentes, né, Thaís? O Sim, ministro André Mendonça está julgando sobre um convênio. Se, eventualmente, os governadores judicializassem, isso não teria que exatamente encontrar com ele, entrar com ele. Mas eu concordo com a sua avaliação. Assim, não vejo espaço para os governadores reagirem, nem para a judicialização, não vejo espaço político. E só pontuando é que são estragos, você estava mencionando, né? O estrago está feito pelo PLP, a PEC precisa abrir o espaço no teto de gastos, só que são estragos diferentes, né? O PLP não vai ser coberto pela PEC, aí é um eventual novo rombo que a PEC cobriria. Não, e o tempo de tudo isso, né? A aprovação muito célere, começa a surgir propostas, o Palácio do Planalto aposta nesse pacote todo para aumentar em 5 pontos percentuais a intenção de voto do presidente Jair Bolsonaro. Nossa, mas onde eles tiram essas contas? Eles fazem cálculos, R$2 né? a gasolina, Vivem disso, vivem 5 disso. pontos percentuais Mas tem um ponto interessante pesquisa. nisso, Raquel, que era uma preocupação muito latente ali na cúpula do Senado, do próprio presidente Rodrigo Pacheco, que é como esse esforço de se votar propostas como essa, e mais do que isso, como o sacrifício aos estados pode, em pouquíssimo tempo, virar pó, justamente por esse dado que você nos trouxe. Uma perspectiva muito clara de novos reajustes. Então, esse temor ele estava ali colocado, mas, infelizmente, e ouvi isso literalmente de muitos senadores, não tinha como se posicionar contra uma proposta que, em tese, vai fazer com que o preço do combustível fique mais barato na bomba. E acima desse temor, né, Thaís? O temor de perder a eleição para o ex-presidente Lula.